Rómulo de Carvalho oculta-se sob o pseudónimo de António Gedeão, mesmo de sua mulher. Movimento Perpétuo mandei a várias pessoas, uma delas foi a minha mulher, não é? Mandei-o para casa, para a nossa, é nome dela. E ela não, eu fiz tudo isso em silêncio. Ela não sabia de nada e leu, gostou e depois conversou sobre aquilo. Metodólogo, primeiro em Coimbra, no Liceu Normal de Dom João III, depois em Lisboa, no de Pedro Nunes, o professor Rómulo de Carvalho mantém oculta da maioria dos alunos a atividade poética do seu amigo, António Gedeão. Um dia, na verdade, disse, olha, o seu doutor escreve poesia. Ele ficou assim um pouco embatucado, não me respondeu, mas também não me disse que não. E eu depois, com os outros colegas, continuámos a tentar saber se fazia ou não fazia poesia. E uma outra colega que estava no outro liceu, no Liceu Camões, veio então dizer-nos sim, com o pseudónimo de António Gedeão. Mandou-me um volume em 1956 que tinha um cartãozinho que dizia Rómulo de Carvalho igual António Gedeão. E foi o primeiro volume de uma série que eu fui recebendo ao longo da vida. O professor Rómulo de Carvalho não precisava do poeta António Gedeão para conseguir a admiração daqueles que ensinava. Mais de 30 anos depois de o terem conhecido, continua patente nos seus antigos alunos o respeito pelo professor. O Dr. Rómulo de Carvalho aproveitava todas as oportunidades, em todas as conversas, era sempre com a intenção de realmente ser útil aos outros. E, portanto, de tentar, junto às pessoas que com ele trabalhavam diretamente, enfim, como estagiários ou como... despertar-lhes determinadas capacidades, desenvolver determinadas capacidades e fazer desabrochar determinadas aptidões para as tornar realmente mais úteis aos alunos. Quando chegava o momento de me sentar na mesa com o professor Rómulo de Carvalho em frente, ele puxava da sua caneta e puxava do papel onde tinha tomado nota das suas críticas e começava lançando essas críticas vagarosamente e com toda a calma e com uma delicadeza própria dele, porque ele era espantoso. Era um senhor que não levantava a voz, era um senhor que não se zangava e pelo qual nós tínhamos um respeito espantoso. Nessa altura o nervoso era grande. Mas perante as críticas eu depois concordava, não, quase sempre. O que eu acho mais importante como metodólogo foi o ter feito com que eu tivesse grande confiança nas minhas capacidades. Ele fez com que eu me sentisse uma profissional competente e que seria daí em diante uma profissional competente. Portanto, conseguiu vencer a grande barreira da minha timidez. Eu fiquei marcada pelas aulas que via e penso que ele fez escola. E eu orgulho muito de pertencer à escola dos professores que aprenderam com o professor Rómulo de Carvalho. Uma característica de Rómulo de Carvalho foi, desde os primeiros tempos, a importância dada à experimentação, a junção da teoria com a prática. Na altura, quer dizer, não havia os meios que há hoje, mas o Liceu Camões tinha dois gabinetes, tinha um gabinete de Física e tinha um gabinete de Química. E nós fizemos trabalhos práticos. Enfim, era o confronto. Por um lado havia os conceitos, havia a teoria, e por outro lado havia a prática. Havia uma ciência em movimento, não é? Que as experiências no vácuo, por exemplo. Isso passou-se lá com os instrumentos que havia. E ele fazia as experiências era uma coisa quase teatral. E tudo aquilo funcionava muito bem. Há uma que me está profundamente marcada, que é a experiência de Torricelli, que é muito difícil fazê-la, não é? Eu também a fiz, só uma única vez depois na minha vida, porque aguentar uma coluna de mercúrio com 1 metro de altura e aquilo não cair nem se partir, eu fiz primeiro, várias vezes antes, se calhar o Rómulo de Carvalho também teria feito, também teria ensaiado, se calhar. Mas quando ele fez na aula, aquilo tudo parecia uma coisa teatral. O professor Rómulo de Carvalho procurava sempre arranjar experiências muito claras para que os alunos pudessem rapidamente perceber o objetivo da aula que estava a ser dada. Portanto, aproveitava todas as oportunidades para imaginar um dispositivo
que, com grande simplicidade, tentasse fosse ajudar os alunos a interiorizar um determinado conceito. Um dispositivo que está ainda, enfim, no nosso laboratório de Física aqui de Pedro Nunes, trata-se do aluno estudar o movimento de um corpo em movimento circular. Procura-se que o aluno conclua que se o corpo é posto a rodar e se sair pela trajetória, o deslocamento faz segundo a tangente à trajetória. Chegara, entretanto, a década de 60 e o regime salazarista fora seriamente abalado pelo início da luta de libertação nacional em Angola. A palavra de ordem em Portugal é agora para Angola e em força, e sucedem-se as partidas de navios de tropas para a África. O tempo é de defesa do Império e glorificação dos descobrimentos. Mas António Judião parece desmistificar ambos com subtil ironia, quer num desenho da época, quer no poema da Malta das Naus. Lancei ao mar o madeiro, espetei-lhe um pau e um lençol, com pálpite marinheiro, medi a altura do sol, deu-me o vento de feição, levou-me ao cabo do mundo, pelote de vagabundo, rebotalho de gibão, dormi no dorso das vagas, pasmei na orla das praias, reneguei, roguei pragas, mordi peloiros e zagaias. É a fusão daquilo que nós consideramos em geral o discurso poético, literário e escrito e o discurso do coloquial, da sintaxe que nós usamos na linguagem oral e do cotidiano, o que cria na poesia dele, em primeiro lugar, uma dimensão de ironia. Ironia enquanto criação do diferente. É uma poesia que trabalha com dois lados de coisas diferentes. É do mesmo ano de 61 o poema Lágrima de Preta, crítica ao racismo e ao ódio entre brancos e negros, que anos mais tarde Manuel Freire viria a musicar. Encontrei uma preta que estava a chorar, pedi-lhe uma lágrima para analisar. Encontrei uma preta que estava a chorar, pedi-lhe uma lágrima para analisar. Recolhi a lágrima com todo cuidado num tubo de ensaio bem esterilizado. Olhei-a de um lado, do outro e de frente. Tinha um ar de gota muito transparente. Olhei-a de um lado, do outro e de frente. Tinha um ar de gota muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, as drogas usadas em casos que tais. Ensaiei a frio, experimentei ao lume. De todas as vezes deu-me o que é costume. Ensaiei a frio, experimentei ao lume. De todas as vezes deu-me o que é costume. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água, quase tudo. E cloreto de sódio. Ele junta dois tipos de discurso e com isso vai ser irônico.